Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Estou aqui para gravar mais um conteúdo super bacana que a gente já viu, né, em aula Zoom. Eu peço desculpas pela demora um pouquinho no vídeo. Como vocês podem ver, meu computador tá mega lento. Nesse período remoto, né, eu acabei acumulando muita coisa no computador e eu tô com um pouquinho de dificuldade para gravar meus vídeos. Até iniciei aqui a gravação e o arquivo ainda tá abrindo. Mas enfim. E o que a gente ficou de conversar? Sobre artes e outras linguagens, né? Que inclusive vai ser tema aí, né? De prova, né? Do terceiro bimestre. E quando a gente fala sobre arte e outras linguagens, a gente pode ter inúmeras formas, né? De expressão, de fala, de comunicação, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de comunicação e desenho, né? A parte visual, o que se pode ser passado para o próximo através de um desenho ou de um comercial de TV. Vamos para o primeiro slide. Eu quero começar falando sobre os comerciais publicitários. O nome já fala, publicitários, ou seja, para publicar algo, né? Para trazer ao espectador uma ideia, né, de compra de um produto, né? Para que o objetivo principal de um comercial publicitário é convencer o espectador a comprar uma ideia ou um produto. Estão atrelados à área de publicidade da comunicação de massa, podendo ser veiculados através de rádio, de TV, rádio, revistas, jornais, internet, encartes e cinema. Então, os comerciais eles podem estar disponíveis tanto de forma digital, na televisão ou na rádio, ou também de uma forma física, de uma forma em que não há, né, a questão da tecnologia, mas ele está ali disponível para visualização de todos, seja no outdoor, seja num jornal impresso, ou seja, né, num encarte. Então, tudo isso são formas, né, de trazer ao observador, que poderia ser futuramente um consumidor, né, a ideia de compra ou de compra de um produto ou de uma ideia. E isso teve o seu auge, né? Os comerciais publicitários eles tiveram o seu auge, seu auge junto com a popularização da TV. Então, quando surgiu a TV, o que antes não tinha, né? Os comerciais publicitários tiveram aí mais facilidade, né, para chegar ao consumidor. E a popularização da TV facilitou o processo de divulgação dos produtos, aliando as manifestações artísticas, ou seja, arte, como expressão para transmitir de maneira mais tocante ao consumidor final. Como assim, professora? Onde que eu vejo arte em um comercial? Eu coloquei aqui 3 exemplos, né? O comercial da Parmalat, que a gente até conversou em sala de aula, que está até voltando, né? Em que vocês percebem que os bebês, né, utilizados pela Parmalat, eles têm todo um figurino, e isso é dado, né, a alguém que criou essa fantasia, que criou o posicionamento dos bebês para poder eles ficarem ajustados, né, aí na tela. Então, a maquiagem, tudo isso também faz parte aí, né, da manifestação artística para comover o consumidor, para trazer alegria, para, enfim, tocar o consumidor de uma certa forma. A gente tem aqui também os personagens, né, do desenho A Caverna do Dragão, dando aí mais ênfase no comercial da Ford, né, para trazer também a ideia ao consumidor de aventura, né, de algo que está fora da realidade dele. Então, também é uma outra forma de tocar o consumidor. E aqui no comercial da Bombril, com Carlos Moreno, né, que ele é um grande ícone praticamente aí dessa empresa Bombril, né? E ele vai utilizar de diversas fantasias, diversas formas de se caracterizar, né? Juntando a arte e cultura com a divulgação do produto, né? E então essas formas esses meios, né, em que são montados os comerciais publicitários, eles são manifestações artísticas. Vamos para o próximo slide. E aqui eu trago para vocês o primeiro comercial da TV, que ocorreu em 1941. Esse comercial de TV ele foi ao ar
antes de uma partida de futebol, né? Desculpa, de beisebol. E ele tem aí, né, esse marco histórico por conta de ter muitas pessoas conectadas na televisão nesse momento, né? Foi um comercial de um relógio, o relógio Bulova, né? E tem como slogan, para quem não sabe, slogan é aquela frase chamativa, né? Por exemplo, no McDonald's, qual é a frase de slogan? Amo muito tudo isso, né? E no comercial Bulova, a gente tem a frase de slogan America runs on Bulova time, que significa América funciona no horário Bulova. Ou seja, Ih, passei sem querer aqui. Ai, caramba. Ou seja, para você ter um funcionamento correto de horário na América, você tem que ter o relógio Bulova. Ih, gente, bugou aqui. E é uma vinheta de 10 segundos, eu vou passar aqui esse frame rapidinho para que vocês possam conhecer um pouquinho. Se abrir, né, porque o meu computador, como eu falei para vocês, está um pouquinho lento. Vou até parar aqui o tempo, para o vídeo não ficar muito longo.
né? E aqui, ó, diferente da tirinha, que são poucos quadradinhos, né? Eu tenho uma sucessão de situações, né? Aqui é uma página dessa história aqui, né? Que mostra representantes aí dos Vingadores, né? Tem o Coisa, tem o Capitão América. E eu não conheço todos porque eu não sou muito fã de história de super-heróis, não, né? Mas enfim, é uma das páginas de um gibi, né? Meio que uma história em quadrinhos. Então, existe uma quantidade maior de quadradinhos, né? De situações em cada quadradinho, né? Então, diferente da tirinha, que é algo bem mais curto, a história em quadrinhos é algo bem mais longo, né? Então, aqui, deixa eu nomear para vocês, peraí. História em quadrinhos. História em quadrinhos. Tá, galera? Vamos pro... Eu nem leio, né, o conceito de histórias em quadrinhos aqui, ó. Histórias em quadrinhos. Sequência de quadros de personagens fixos ou não, ou seja, você pode conhecer ou não aqueles personagens, que conte uma história com ou sem palavras. Com começo, meio e fim, é mais longa que a tirinha. Né? Então, aqui eu coloquei uma situação sem palavras, né, em que o Cascão tropeça na banana e depois vem a Mônica também. E aqui tem palavras, tem textos, né, o que eles estão falando, tá? Vamos lá. Próximo. Cadê? Esse daqui. Esse daqui são ilustrações, tá, galera? As ilustrações, ela pode ter um teor mais de orientar ou educar alguém. Né? Aqui, vamos lá, o conceito de ilustração. Desenho que representa, em parte ou no todo, publicação de artigo, pode estar ligado também, gente, a você ter um texto publicado, um artigo publicado, seja na internet, ou seja num livro, né? E você também tem imagens para ilustrar, tá? O que está sendo dito. Ou matéria, no sentido de tornar mais interessante o ponto central do mesmo. A intenção não é fazer humor, mas apenas ilustrar um texto. Tá? Então, aí tá a situação da ilustração. Então, aqui, por exemplo, ó, o carinha recebeu uma caixa, né? E ele não sabe muito bem como fazer para identificar. E aí vem uma outra pessoa ensinando ele a utilizar o QR Code, né? QR Code. E ele vai e o carinha sai feliz. Ó, então, a carinha de início, que ele tá meio assim, tipo, o que eu faço com isso? E depois a carinha dele já alegre porque ele entendeu. Isso aqui já é para sinalizar a questão do uso de máscara, está bem claro. E aqui, gente, é um manual de travessia Fazenda Rio do Brasil, né? Onde eu passo ilustradamente, né? O que fazer e o que não fazer. Não pode atirar nos bichos, não pode isso, não pode aquilo. Então, é um desenho ilustrativo para orientar as pessoas o que não fazer nesse ambiente, né? Vamos lá, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais caricaturistas brasileiros, tá? Eu não vou passar muitos detalhes aqui em relação a eles, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu sugiro que vocês leiam depois com calma, tá? A gente tem o Manuel de Araújo Porto Alegre, né? Que foi arquiteto, cenógrafo também, decorador, teatro e festa da monarquia, também ele participou de muita coisa no período monárquico. Então, você vê que na monarquia já existia pessoas fazendo caricatura, né? Aqui, pelo que parece, é a caricatura de Dom Pedro I, tá? Tem o Ângelo Agostini, né, que ele vai também usar a caricatura de personagens da política, né, que no período da República, né, contra a corrupção. Então, ele vai estar ligado mais à questão política. Aqui eu não soube muito bem identificar essa situação, mas também é uma obra dele, tá? Então, ele também é caricaturista, ilustrador, desenhista, crítico, pintor e gravador. Vamos para o próximo. Junto com ele, a gente também tem a Naide Tefé, grande mulher brasileira, foi a primeira mulher caricaturista do mundo e surgindo daqui do Brasil, galera. Olha que honra. Então, a gente tem uma mulher que ela vem acabar com todas no período patriarcado, né? Com todas as regras, né? Que a mulher não pode produzir, de que a mulher não tem condições de produzir. Pelo contrário, ela tem inúmeros desenhos, né? A coleção de Naide Tefé é muito vasta e ela vai trabalhar também já com o período com
com as características da caricatura, né? Então aqui eu peguei 3 obras da Anaís de Tefé. Eu peguei ela desenhando Juscelino Kubitschek, né? Que é uma caricatura também do Juscelino. Jânio Quadros, Fidel Castro, né? Também participou do movimento cubista, né? Esses 2 aqui foram presidentes do Brasil. Então ela pegou, retratou esses personagens, né? Que foram reais. Olha aí a importância da caricatura ser de personagens reais, né? E ela, né, botou de uma forma humorística em caricatura. Foi esposa de Marechal Hermes da Fonseca, que também foi presidente do Brasil, e ela é considerada como a primeira dama moderninha, porque ela quebrou regras, né? Então, naquele período, a mulher não poderia ser vista em alguns lugares, principalmente lugares noturnos, né? Tinha muitos cabarés, muitas coisas desse tipo. E a Anaís de Tefé, ela era uma das que estavam sempre presentes nesses lugares, né? Então, ela não se sujeitou, né, à questão da mulher não poder ter lugar. Então, pelo contrário, ela fez história e uma grande história. Deixei aqui a biografia para vocês, acho interessante vocês lerem, tá no material, deem uma lida, tá bom? Também a gente tem, como caricaturista, ainda vivo nos dias de hoje, tem mais de 80 anos, o Ziraldo, né? Ele é cartunista, chargista também, pintor, dramaturgo, caricaturista, e ele é muita coisa. Se eu ficar lendo aqui, depois vocês leem com calma, tá? E ele é criador do Menino Maluquinho, que é um personagem, né, bem conhecido aí nas histórias infantis, né, de quadrinhos, tá bom? A gente também tem, como chargista brasileiro, já não existe mais, né, entre nós, que foi o J. Carlos, né, o nome dele é José Carlos de Brito e Cunha, ele é mais conhecido como J. Carlos, foi um chargista, ilustrador e designer gráfico brasileiro. E ele vai também retratar situações políticas com humor. Por exemplo, aqui, né, ele vai retratar Getúlio Vargas colocando bananas, né, em frente ao Palácio do Catete, porque ele queria se manter no poder. Então, a representação da banana, ela está mostrando a forma que ele fazia para afastar seus oponentes, para afastar os outros candidatos à presidência, né? Então, por exemplo, o Palácio do Catete é meu, ninguém chega aqui. Se quem chegar aqui vai sofrer um escorregão na banana, né? Então, o J. Carlos, ele foi muito certeiro nessa charge, no período, né, da era Vargas, em que Vargas, né, Getúlio Vargas, queria se colocar como chefe da nação. Tipo assim, ele queria se titular como chefe da nação sem sair do poder. Então, ele vai ser muito certeiro com essa charge aqui, que foi muito bem, foi muito polemizada, né, quando ele a criou. Ele também vai retratar situações não só nacionais, como internacionais, como é que ele também vai retratar o nazismo, né? Dá para perceber que ele utiliza, né, a caricatura de Hitler, né? Então tem tudo isso. Também ele vai retratar um pouco do povo negro no Brasil, né? E ele é muito considerado como racista, embora ele não tenha dito que realmente era racista, por conta dos traços, né, exagerados em que ele vai representar os negros, né, a boca exagerada, enfim. Então, até hoje ele é considerado como racista, o que deixa ele um pouco aí perdendo o seu posto de grande chargista brasileiro, que muitas pessoas não gostam da forma como ele retrata os negros, tá, gente? Vamos pro próximo. A gente também tem como chargista o Ziraldo. Não botei muito bem a descrição do Ziraldo, porque ela já está lá em cima, porque ele, além de ser caricaturista, ele também é chargista, né? Então, aqui tem situações aqui em que ele vai também colocar coisas da atualidade no período em que elas estavam sendo muito faladas. Por exemplo, não, meu filho, aí não se pode mexer nunca. Se você mexer aí, a casa nunca vai ficar de pé. Então, se a gente for pegar aqui essas letrinhas que o menininho aqui está montando, o que ele está montando aqui embaixo? Né? Ele está montando de forma aleatória as letrinhas para poder manter, né, o palácio, a casa. Não sei muito bem o que é isso aqui. Parece mais um palácio, mas o pai dele falou casa, né? Se a gente for parar para analisar essas letrinhas aqui, vai formar a palavra Constituição, né? Então, no período em que a Constituição ela começou a ser mexida, começou a haver, né, situações na política de querer mexer na Constituição na década de 80, né?
muitos não queriam. Muitos não queriam. E aí vem o pai. Se você mexer aí, né? Peraí, não se pode mexer aí nunca. Ou seja, ele está frisando uma situação que estava em atualidade no momento, de não poder se mexer na Constituição. Se você mexer aí, a casa nunca vai ficar de pé. Mas também é aquilo, né? Não foi importante mexer na Constituição? Hoje ela não é a nossa base de lei política no nosso Brasil? Então, foi um período que estava havendo, né, muito disso, né? Mexe ou não mexe na Constituição, né? Mexe ou não mexe nas leis brasileiras. E aí o pai vem orientando o filho a não mexer, né? Então é meio que ironizando a situação daquele momento. Aqui também a gente tem, ó, ame-o ou deixe-o. No período também da Era Vargas, houve, na verdade, uma era da Era Vargas, não, da ditadura, né? Tinha a frase, ame o Brasil ou deixe-o, né? Se você não amar, então você pode ir embora. Só que aqui, ao contrário de você poder ir embora do Brasil, você está sendo chutado. Ou seja, você não teve escolha, né? Então também estava sendo aqui muito ligado à ditadura. E também tem aqui aquecimento global, que também foi... Hoje não é mais uma novidade, ainda acontece, infelizmente, hoje, mas no período em que surgiu a questão do aquecimento global, muitos chargistas também fizeram, né? Incluindo o Ziraldo. Então, por exemplo, tem aqui o ursinho polar, né? Nesse pedacinho aqui de gelo, que é quase nada. Estou com saudade do gelo. Ou seja, os animais estão sofrendo com tudo isso, né? Qual é outra nova forma de linguagem que se popularizou nos dias de hoje? Respondam para mim. A gente tem os memes, né? A gente tem muitos vídeos em canais de YouTube. Quais são as outras formas? Tem aqui as páginas do livro, que eu não vou citar para vocês, porque o livro vai ficar enorme. Eu já li com vocês também algumas coisas em aula. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei ser mais clara possível dentro desse período. Tá bom, gente? Um beijão. Tchau, tchau.